Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um dia das nossas conversas sobre linguagem escrita e a pandemia. Hoje vamos receber uma poeta da qual eu gosto muito. Tem um trabalho muito lindo que é a Ana Stareg, que vem falar... Ah, a Ana chegou. Vem falar comigo sobre essa linguagem tão especial, que é a linguagem da poesia. Vou esperar ela pedir para entrar. Oi, Ana. Oi, Paula, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E aí? Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estou aqui na primeira live. Tô vendo. Tá muito escuro aqui, não sei. Não, acho que tá bom. Tá bom? Tá sim. Bom, obrigada por você estar aqui e a gente vai conversar sobre digamos, essa linguagem, essa forma de escrita tão especial que é a poesia, né? Eu queria começar um pouco pelo título que eu sugeri, que você gostou, que é Poesia Modos de Ver, né? Queria saber Uhum. como é que você definiria um pouco esse modo ou esses modos de olhar para o mundo que a poesia traz para a gente, o que ela tem de especial, como é que você olha para o mundo por meio da poesia, como é que ela te devolve esse olhar, o que seria Uhum. isso? Uhum. Bom, eu achei interessante essa escolha do título, né? Eu não sei se você tinha entrado em contato, né? A Marília, ela produziu um texto sobre o Coração de Boi, que foi meu último livro, e ela falava Uhum. muito sobre a ideia da imagem, né, e da visão dentro da poesia. E recentemente eu acabei também escrevendo um texto sobre a poesia dela e levantando esse aspecto da visão, Marília, né? A Marília Maria Garcia. o quê? Garcia. Isso. E, e eu acho que nesse sentido, eu acho que a poesia é uma linguagem que, não sei se é por conta da minha formação em artes visuais, Uhum. mas eu sempre associo assim a poesia a essa possibilidade de ver as coisas, né? Tanto a questão do texto visual, né, que vem da origem da poesia visual, quanto uma espécie de aprendizado pela visão mesmo, sabe? Uhum. Acho que tem vários aspectos que a gente pode pensar, né? Tem pessoas que se interessam mais pela questão sonora, narratividade, enfim. Acho que tem muitas camadas, assim, mas eu acho que uma das que mais me interessa, assim, junto com, sei lá, metalinguagem, outras questões, eu acho que é a questão da imagem, da poesia como imagem, sabe? Criação de imagem. Então, eu acho que tem muito a ver com essa ideia do modos de ver. Uhum. Como é que a poesia, ela é, por princípio, um gênero literário imagético, né? Assim como a dramaturgia também, bastante. Traz muita Uhum. questão da imagem. Você também tem essa formação nessa área, né? Como é que você falaria Uhum. um pouco descreveria um pouco a questão de imagem feita por meio de palavras, né? Que às vezes, Uhum. para quem não é exatamente da área, fica um pouco estranho de pensar. Sim. Como é que se faz imagem com palavra? Como é que a gente pode falar sobre essas imagens que são feitas por meio de palavras, né? Uhum. Super simples, mas Sério? Bom, nossa, é complexo mesmo. Mas eu acho que o grande lance da poesia é a criação de imagem, né? hum, Eu acho que na prosa isso também acontece, mas eu acho que a poesia é o grande campo fértil onde isso acontece, né? Criação de imagem, assim, que é mais, vamos dizer, mais concentrado, né? A gente hum, tem uma ideia de concisão e a partir dessa concisão a gente obter múltiplos significados, né? Até estou hum, pesquisando agora, tem um livro do Haroldo que fala sobre ideograma.
E o ideograma, ele é um pouco isso, né? Ele representa essa concisão de múltiplos significados. Então eu acho que a ideia da imagem dentro da poesia vai um pouco por esse caminho, né? E para mim, assim, eu entrei, na verdade, eu comecei a me interessar mais profundamente assim por poesia a partir da imagem. Eu comecei, na verdade, me interessar, tinha um interesse já por palavra, né? A palavra dentro das artes visuais, o espaço da palavra, né? Mallarmé, os poetas concretos, assim, foi meio por onde eu entrei assim nessa história, né? E mas depois acabei me interessando mais pelo texto em si mesmo. Mas acho que construção de imagem, nossa, é difícil. É muita coisa. Não, mas é um pouco isso, só para gente É, ir. E que você também tem essas duas, digamos, esses dois campos de interesse, né, que você trabalha sim, junto aí, né? E quando você falou do Haroldo de Campos, né, que é um sim, poeta concreto, digamos, trabalha muito com a concretude da palavra também, né? E sim, aí, como é que foi isso? Porque normalmente, enfim, você falou que veio, que é interessante pensar, né, que seu interesse pela poesia se deu um pouco por meio da imagem da palavra dentro das artes visuais, né? Só que sim. você é uma poeta de mão cheia, maravilhosa. E aí, como é que foi, então, trabalhar um pouco e essa questão da imagem, digamos, concreta aí nas artes visuais para a palavra e desenvolver isso de Sim, maneira tão. Porque você não é. Você tem um trabalho mesmo com as palavras, né? sim, Você sim. trabalha É, não é também com. poesia. Mas você não é poesia visual, não é poesia concreta, é Sim, poesia, digamos assim, sim. pura, assim, com as palavras, né? Uhum. Como é que foi isso? Como é que se deu essa passagem aí? Sim. É, quando eu comecei a escrever, na verdade, eu até produzia uns trabalhos que iam mais pro lado da poesia visual, fazia uns livros de artista, pensava mesmo a questão do espaço, né? O desenho do texto na página, isso era uma coisa que eu gostava bastante e acabei explorando um pouco, assim, mas faz um certo tempo, assim, foi na faculdade, um pouco depois também. Mas a passagem, assim, para o texto é porque a palavra ela é uma matéria-prima também, né? Assim como qualquer matéria, assim, né? Uma argila, uma tinta, ela é uma matéria-prima também, né? Tem outra natureza, mas ela também tem sua resistência, é, ela pode ser manuseada, assim, quase, né? E eu acho que tem várias questões, assim, acho que a ideia de montagem, por exemplo, né? Essa coisa de você justapor elementos e ver o que que, o que que surge disso, assim, né? Como uma terceira coisa, assim, você é quase uma alquimia, assim, né? Então, Uhum. e a palavra te dá uma resposta, né? Assim, às vezes imprevisível, assim, ela não obedece, né? A gente não sai o que a gente pensa, né? Eu quero escrever isso, o que sai no papel é outra coisa. Então é muito mais um ofício mesmo, assim, de quase matéria-prima mesmo, do que o processo mental, assim. Claro que tem Uhum. também um processo racional, né? De, enfim, de trabalho com palavra, mas eu acho que é quase mais braçal, eu diria, assim, do que racional, sabe? Nesse sentido, assim. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que é uma materialidade que me interessa, assim, pelas Uhum. possibilidades, sabe? De manuseio, sei lá. Nunca ninguém falou, eu nunca ouvi alguém definir dessa forma, mas é muito boa, né? A Patrícia Barbosa, que é uma poeta portuguesa, está aqui falando a palavra tem vida própria. Mas é isso, né? Para quem às vezes começa a escrever, você fala, bom, eu penso isso e escrevo, e entre o cérebro e essa materialidade da palavra acontece alguma coisa que ela se transforma em Sim. outra. Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, como a palavra começa a questão mesmo de matéria-prima palpável. Muito bacana pensar assim, né? Tem uma coisa que eu gosto nas suas poesias, que ela tem, enfim, esse refinamento, uma coisa bacana que dá para ver ali referências e tal, mas você pega muito questões do dia a dia, né, cotidianas e materiais mesmo, né, tem uma que está aqui que chama Para Guardar. Anotou em seu Uhum. Moleskine a palavra larynge. O poema, em geral, cresce em volta de uma palavra estranha, às vezes nem tão estranha, mas que provoca uma pequena paralisia. Eu adoro ser flagrada por essas palavras. Elas interrompem o meu dia, param tudo mesmo.
de vez em quando posso, pego elas com as mãos. E aí desenho um espaço para elas, feito de letras. É, e acho que isso é um bom exemplo da sua poesia, porque você pega, sei lá, uma Moleskine, a partir disso vem uma poesia que vai falar sobre a questão da palavra. Sempre Uhum. pequenas coisas, assim, né? Flagradas, sei lá, do cotidiano e tal. Como é que é isso, assim, flagrar, você pensa, vem uma imagem, você olha para aquilo fica em você. Claro que cada poesia se faz de um jeito, né? Mas como é que é esse olhar para o pequeno do cotidiano e transformar isso em poesia, né? Como é que é um pouco esse processo, assim? Uhum. A Simona falou É, que lindo, é lindo. é, eu acho, assim, acredito que tanto a poesia quanto a prosa e arte em geral, na verdade, eu acho que nasce de um estranhamento, né? De um pequeno deslocamento, ou grande, às vezes, no caso de uma literatura mais fantástica, sei lá, de um deslocamento da realidade, né? Ela não é a realidade em si, por mais que a gente, sei lá, fale de autores que, sei lá, trabalham mais, né? São mais naturalistas, enfim, falam mais da vida real, assim. É sempre tem um degrauzinho, assim, né? E eu acho que o autor trabalha nessa distância, assim. Então, para mim, assim, eu acho que. Por isso que eu acho que tem a questão do ver, né? Porque tem a ver com essa observação incansável, assim, do dia a dia, né? De olhar as coisas, de olhar as coisas. Eu tô pensando agora na minha filha, né? Que tem uma filhinha Uhum, pequena, de 1 ano e meio quase, e uhum, ela tá vendo as coisas e eu já tenho essa ideia de olhar para as coisas, né? De ter um olhar mais atento, mas eu acho que agora com o bebê isso parece que se eleva, né? Porque você tem que falar para a criança, explicar coisas muito elementais, né? Das coisas. Até a Alice Santana escreveu um texto sobre maternidade falando exatamente isso, assim, né? Tem que explicar, isso aqui é frio, o frio é frio, né? A água é molhada, cuidado com o uhum, fogo queima. Então, assim, vai muito uhum, na raiz, assim, da matéria e só que parece que essa coisa que é tão explícita, mas é uhum, tão, né, sei lá, é o impacto do real, assim. E eu uhum, acho que a poesia tem a ver com isso, assim, dessa observação constante, né, do que a gente pode extrair, do que a gente pode extrair da vida, enfim, das ações, de agora, assim, a gente está em casa, né, nesse tempo de confinamento, né, o que sai dessas quatro paredes, né, enfim, grandes uhum, artistas escreveram sobre coisas muito banais, não no sentido, sei lá, se for pensar, ou artistas, né, o Volpe, né, pintando janelas, aí vira bandeirinha, e daquela bandeirinha, sabe, entra num espaço metafísico, mas é pela repetição também, eu acho que tem uma uhum, questão do interesse, assim, mas é uma observação profunda, assim, das coisas, que eu uhum, acho que tem um pouco a ver, assim, com isso. Não uhum. sei, falei um monte de coisa, desculpa, nem pensei. Não, tô, mas tô... tá certo. Mas a ideia é conversar, né? É. Conversar assim. Mas é interessante. Só que daí tem uma coisa bacana que eu vejo também nesse universo, até pelo que você está falando aqui, de bastante estudo, né? Você foi fazer, enfim, foi para a área acadêmica também, fez mestrado e tal. E aí, juntar um pouco esse estudo apurado aí com esse olhar para as coisas pequenas, né? Tem quase como se fosse uma confluência aí entre uma coisa e outra desses dois universos também, né? Das artes plásticas para a poesia, né? Uhum. Como é que o estudo, enfim, como é que isso acaba impactando na sua escrita, que é essa escrita que vai mesmo na raiz das coisas pequenas, se a gente pode chamar assim, né? Dessas coisas Uhum. mais do cotidiano, você mistura isso com essa linguagem mais elevada e faz disso essas pequenas pérolas, né? Que a gente começa aqui a olhar. Como é que o estudo impacta nessa criação artística? Muita Uhum. gente às vezes Uhum. fala dessa questão de que, sei lá, desse primitivismo, dessa coisa um pouco que vem de dentro, que poeta seria essa pessoa, né, que olha e faz tudo de maneira mais intuitiva, não que não tenha, né? Mas como que o estudo, no seu caso, enfim, em outros artistas, ajuda a lapidar um pouco esse olhar para as Uhum. coisas pequenas da vida? Sim. Na verdade, eu ainda estou fazendo mestrado, eu ainda não concluí, mas eu acho que foi bem importante, assim, ter entrado.
porque, enfim, a gente entra em contato com um pensamento crítico, né? E eu não acho que isso de maneira nenhuma atrapalha ou, sei lá, impede de alguma forma esse processo que é intuitivo. Eu acho que são coisas paralelas, assim, né? E eu acho que é sempre bem-vindo, na verdade, a gente manter o olhar crítico para o próprio texto, assim, tentar minimamente se distanciar, né? O texto não sou eu, o texto é o texto, assim. E, inclusive é até bom deixar ele lá um pouco sedimentando, né? Um espaço, dar uma distância do texto, assim. Então eu acho que esse lado que é mais teórico, assim, eu acho que ele favorece um pouco, tanto pelas referências, né? Entrar em contato com outras referências, outros pensadores, né? Acho que tem. E tem pensadores que, na verdade, que eles fazem um trabalho teórico e o trabalho teórico deles sei lá, a gente pode considerar poesia também, né? Enfim, tem, sei lá, o Barthes, o próprio Haroldo. Você vai lendo os textos, são textos de criação, assim, né? Enfim, são bastante inspiradores, assim. E eu acho que, não sei, eu acho que esse trabalho teórico, ele favorece esse distanciamento, assim, né? Distanciamento da sua própria criação para você poder olhar para ela melhor depois, pra você deixar ela ser É, mais o que ela é, um pouco isso. acho que sim, eu acho que para manter essa observação, assim, com o texto, sabe? Perceber os recursos, eu acho que sim, eu acho que favorece nesse sentido, assim, sabe? E também Uhum. são muito inspiradores. Eu acho que tem pensamentos críticos que às vezes, enfim, às vezes quando eu leio algum poema eu tenho vontade de escrever, Uhum. ou vejo um filme, sei lá, mas às vezes quando eu leio um texto teórico eu também tenho vontade de escrever, assim, principalmente, assim, quando tem esse aspecto sobre metalinguagem, né, de pensar o próprio texto, assim. Então eu acho que nesse sentido, acho que ajuda bastante, assim. Uhum. Tem uma outra questão também que, enfim, que está aí também, vive um pouco na sua obra, que não só são os textos e as questões referentes ao próprio universo da escrita, mas também a questão do dia a dia, digamos assim, da política, das questões, sei lá, indígenas, das coisas que estão acontecendo, né? Você traz um pouco Uhum. isso também, ainda que não diretamente às vezes, mas isso também faz parte, né? Como é que você vê também a poesia? Porque às vezes parece que a poesia paira no mundo meio, só no mundo meio metafísico, né? Que tem que tratar de coisas Sim. etéreas e tal. E esse mundo que a gente está vivendo, ainda mais nesse momento, né? Do mundo e do Brasil, enfim. Como é que você vê essa questão de poder falar por meio dessa linguagem, dessas coisas, digamos, políticas, socioeconômicas e tal? Uhum. Sim. Bom, várias coisas, na verdade, né? Eu acho que, assim, a poesia é, por si só, vamos dizer, um objeto político, né? Aquela poeta Uhum. polonesa, que eu não sei se eu sei pronunciar o nome dela, aquela Wisława Eslava, né? Szymborska. Não É sei Szymborska, eu se... sempre falei É, Szymborska. É um nome ai, impossível. enfim, não falo polonês. Wisława, eles falam É, Wisława. ela fala, tem um poema que ela fala sobre isso, né? Que ela fala que tudo é político, o poema é política. Ela fala um pouco sobre isso. Eu concordo, assim, acho que é uma espécie de resistência, né? Um objeto inútil, né? Que favorece o pensamento, assim, ele é por si só. Mas eu também acho que a poesia e que a arte em geral, ela não deve se valer no sentido ela não tem que ser um objeto panfletário e militante, sabe? Ela vai fazer isso na medida em que o texto for um bom texto. Um bom texto faz isso. É uma das camadas do texto, é ele trazer um aspecto político. Enfim, eu acho que ele não pode ser panfletário. Ela não tem que ser. Ela não é palco de política. Não vou discutir política no poema. Até posso, mas através da linguagem, assim, se a finalidade for a própria linguagem, o próprio poema em si, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso para várias questões, assim, tanto, sei lá, feminismo, questão da negritude, qualquer assunto, ou ecologia, coisas que são relevantes, assim, que a gente precisa falar, ela não tem que ser o objeto.
da finalidade do poema, sabe? Eu acho que ela tem que estar construída por dentro, sabe? Então, penso um pouco isso, assim, agora eu tô escrevendo um próximo livro, não sei quando que vai sair, se vai ser esse ano, ano que vem, mas eu tenho mudado um pouco, assim, o enfoque, tô mais nesse lado relacionado à natureza também, que eu acho que tinha um pouco antes, falar um pouco dos animais, enfim. Mas eu acho que é uma forma de tratar essas questões que me angustiam também, assim, nesse sentido, por exemplo, em relação à natureza, ao meio ambiente, assim, eu não sou militante da causa, do Greenpeace, enfim, nada disso, mas eu acho que são coisas que inquietam por dentro e que acabam saindo no texto, assim. Então eu acho que tem que ter uma relação forte com a linguagem, sabe? Fazendo um pouco que a primeira, digamos que o intuito primeiro da poesia é ela mesma, né? E que os assuntos eles andam ali a Sim, serviço dela. É um pouco isso, e não o contrário, né? É a linguagem que sim, vai determinar. A Cida falou aqui que às vezes ela fica dias sem escrever poesia, às vezes dias inteiros escrevendo, que a poesia tem essa, digamos assim, inquieta, mas que a escrita é um pouco intermitente, assim. Como é que é isso sim. para você? Né? As pessoas gostam de dizer, às vezes eu falo desses cursos, né? Escreva um pouquinho todo dia. É, que não é assim para todo mundo, né? Você tem, agora com filho, então muda muito mais, né? Nossa, Nem sabe sim. direito como é que é mais. Mas como é que era, né, antes, como é que é agora, se dá para ser também esse trato com essa questão dessa materialidade que a gente falou, da escrita em si, né? Como é que isso se dá aí para você? Como é que você vê essa questão Uhum. dessa periodicidade ou não, dessa forma de trabalho? Sim. Eu também acho, assim, acho que pra mim também funciona dessa forma. Eu acho que tem momentos que a gente, sei lá, tá mais impelido, assim, a escrever, e outros momentos que não sai nada, você senta e não sai. E aí, no sentido, eu acho que é importante respeitar também um pouco isso. Eu acho que entender que tem um pouco, sei lá, a gente é instável, né? Por que a escrita tem que ser estável e, né, sentou e produziu, a gente não é uma máquina, né? Mas eu acho que é importante manter um certo compromisso, assim, com a escrita, sabe? De tentar, sabe? De voltar a ela, assim, sabe? E uma certa insistência, assim. Com filho, total, é uma loucura, assim, a gente não consegue fazer nem as coisas básicas da vida, mas Lavar o mesmo assim, cabelo. lavar o cabelo, cortar as unhas, enfim, coisas muito básicas, Dormir. mas sim, mas a gente tem que, enfim, achar as brechas, né? Eu acho que se quer fazer um trabalho, eu acho que é realmente nas brechas. E para mim sempre foi muito fragmentado também. Tem gente que senta e fica, sei lá, 8 horas lá, nem come escrevendo, sei lá. Não é assim para mim. Sempre foi muito fragmentado. Senta um pouquinho, volta, assim. Então, nesse sentido, eu acho que até que me favorece um pouco, assim, depois que eu tive filho, porque é fragmentado, assim. Não consigo ter nenhum período longo, pelo menos por enquanto, né, de escrita. Então, Nunca mais. Desculpa. nunca. Ai, que horrível. Mas O meu enfim, tem 10. Talvez quando eu tiver 20, quem sabe? nossa, gente, é uma loucura. Mas Né? Para você pode ser diferente. sei. Mas enfim, aí eu acho que a gente tem que ir achando as brechas mesmo, né? E tentando manter um compromisso assim com a escrita, assim. Acho que também não dá pra nossa largar. Enfim, acho que depende da pessoa, não tem uma regra, né? Tem gente que fica anos aí sem escrever e volta e pá, bonita um livro, assim. Mas pra mim é um pouco fragmentado também. E, Uhum. enfim, o Manuel de Barros, assim, eu sei que ele tem uma fala sobre isso, né? Que eu sei que ele fez um esquema, ele tinha uma sítio, uma fazenda lá, e ele fez um esquema na vida dele que ele conseguia ficar muito tempo disponível para escrever, né? E eu lembro que teve uma
uma coisa que ele falou que ia um pouco nesse sentido, que era ficar um pouco à disposição do texto, sabe? Não que isso seja possível, enfim, no caso dele foi. Mas isso é um grande privilégio poder fazer isso, na verdade, né? Você está à disposição do texto. Eu acho que isso favorece um sentido talvez quantitativo, né? De, nossa, conseguir dar vazão mais vezes a isso, né? Porque tem muita coisa que se perde também, né? Às vezes a gente, Uhum. sei lá, tá no meio de lavando o filho, assim, no banho, e aí Lavando filho. Lavando pensa filho. numa coisa, nossa, quero escrever sobre isso, mas aí depois some, né? Eu tento Uhum. anotar, assim, tento anotar algumas coisas para depois lembrar de sentar para desenvolver, assim. Mas nem sempre eu Uhum. consigo, né? Enfim, o celular tem Uhum. sido um Como é que recurso, né? isso de ter o compromisso com a, com a escrita, eu acho bonito, mas o que isso exatamente quer dizer? É nesse sentido de estar ali, de pensar todo dia, eu vou sentar um pouco para escrever, é estudar, é ficar atento a ele quando vem e anotar? O que que você chamaria De compra. desse Eu acho. compromisso? Uhum. Eu não sei, assim, eu sinto um compromisso quando, por exemplo, agora que eu tô com filha pequena. Quando ela dorme, eu tenho lá uma hora, sei lá, uma hora e meia. Eu penso, putz, o que que eu vou fazer com essa uma hora, né? E assim, normalmente eu falo, nossa, eu preciso sentar para escrever. Então, nem sempre eu tô, na verdade, afim de escrever aquele momento, mas eu arrisco, assim, eu falo, nossa, eu vou sentar um pouquinho aqui, aí eu abro meu arquivo lá do Google Drive e vejo se é o momento, se vai sair alguma coisa ou não, assim. Então, eu acho que aí quando eu percebo que não tô com cabeça, preciso pagar a conta, preciso, sei lá, fazer outras coisas, ok, tudo bem, não é o momento de fazer isso, assim, mas eu acho que é ter isso como essa sombra, assim, uma coisa que, sabe, de não esquecer disso, assim, sabe, ter isso sempre junto, porque eu acho que não é toda hora que a gente vai sentar aqui, a gente vai conseguir escrever. Então, assim, já são tantas barreiras, assim, pra gente conseguir, que eu acho que quanto mais vezes a gente tentar e, né, e tá disposto para aquilo, a chance da gente conseguir produzir alguma coisa é maior, né? Então, acho que nesse Uhum. sentido de ter um compromisso, assim, e acho que Uhum. também sei lá, com leitura, com outras coisas que alimentam, né, a Uhum. produção, assim. Esse É. a gente tem apesar do que muita gente diz, tal, tem uma cena poética contemporânea brasileira bastante vibrante, né? Muita gente escrevendo, acho que tem uma geração aí também, várias gerações concomitantes aí escrevendo muita coisa bacana e tal. Como é que você vê essa cena? As questões, sei lá, de sarau, de tem poesia, você participa disso, você conhece? O que que você tem, tem, sei lá, grupos que você participe, que vocês estudem, conversem, é, Uhum, sei lá, nomes de pessoas que você pode dar, caso seja o caso aqui, para as pessoas saberem. Como é que você vê uhum, essa cena assim, nesse momento? uhum. Sim, eu acho que tem um cenário, vamos chamar de independente, sei lá, que tá muito efervescente, né? Acho que já faz um pouco de tempo, assim. É, na verdade, eu acho que é onde tudo está acontecendo, assim. Eu acho que, curiosamente, assim, tem editoras pequenas, enfim, produzindo um trabalho maravilhoso. Aqui agora a gente não está fazendo nada, né, na pandemia, mas assim, essas feiras de publicação que têm ganhado cada vez mais espaço, e aí nas feiras também tem apresentação, tem leitura, né, sei lá, Miolo, Feira Plana, todas essas, sei lá, um monte, né, nesses espaços culturais também, na Mário de Andrade, no Centro Cultural São Paulo, sempre tem, enfim. Eu acho que é um espaço muito rico que está se firmando assim cada vez mais, né, como um ambiente potente, né? E publicação de zine, eu acho que tem assim, as pessoas estão fazendo e elas estão fazendo de forma independente de grandes editoras, né? Eu acho que isso é muito assim, nossa, acho que isso é uma pérola, assim, né? Meio inacreditável que isso aconteça e as pessoas, eu acho que enfim, os meios digitais, né, redes sociais, a gente acompanha isso, as pessoas publicam, leem, então favorece demais, né? Eu,
enfim, eu dei aula em alguns espaços, né? Na Casa das Rosas, na Mário, assim, nesses cursos livres de escrita, assim, né? E tem muita gente boa, nova, fazendo coisas, assim. E gente que vai lá, faz seu próprio zine em casa e, enfim, e põe na roda, sabe? E Uhum. publica em blog, sei lá. Então eu acho que, não sei, achei um espaço bem interessante. Que curiosamente é um espaço marginal, vamos dizer assim, mas que parece que é onde tudo está acontecendo, assim, né? Uhum. O GHCUA, eu não consigo ver se é homem ou mulher, depois de Desvairada, que é uma feira também, né? Qual? Não é uma Desculpa. feira? Desvairada? Desvairada, sim, sim, tem Uhum. várias Uhum. muito legais, assim, que, enfim, que estão rolando, que são uma mistura também, né? Essas feiras, elas surgiram mais no espaço das artes visuais, assim, né? Há mais Uhum. de 10 anos atrás, eu acho, quase 15 na Galeria Vermelho, eles começaram com os espaços de publicação, aí tinha bastante relação com fotografia e tal, e aí eu sinto que foi crescendo muito isso, né? E Uhum. agora tem se consolidado bastante aqui, né? E Essa questão de curso, Ana, como é que, o que que se faz, né? Curso de criação poética, enfim, você já teve dos dois lados, eu acho, talvez, não sei se você fez como aluna e sim, também depois como ministrante, professora, enfim. sim. Como é que, o que que se ensina quando se ensina criação poética, né? Tem, tem essa, um pouco também essa polêmica, digamos, sempre quando se fala de escrita criativa, que o que é ensinar alguém a escrever. Tenho perguntado isso para as pessoas que vêm aqui e que dão aula também de escrita nos variados gêneros. Né, se é que se pode resumir isso, o que se ensina quando se ensina criação poética, Sim, e como é que é esse ensinar a escrita, a escrever? O que que passa por aí, né, sim. nesses cursos? Uhum. Bom, eu acho que primeiro, assim, acho que não é, não acredito que eu estou ensinando ninguém a escrever, mas eu acho que é a criação de um espaço de discussão, né? Eu acho que esse espaço de discussão é bastante rico, assim, tanto, enfim, quando eu elaboro, sei lá, oficinas de escrita, né? Eu faço uma seleção de textos de autores, trago como referência trechos, poemas, a gente faz leituras. E eu acho que nesse sentido é aquela ideia do modo de ver, né? O aprendizado do olhar e da leitura, né? Então, mostrar mesmo assim com o dedo, olha isso, olha o que esse, olha isso, o que que o autor está fazendo, olha esse recurso, olha como ele trabalhou nesse verso, assim, ser uma coisa meio de, assim, bem pequena mesmo, assim, trabalhar minuciosamente, sabe? E também de fazer a leitura dos textos, né? Que os participantes fazem, né? Então, de apontar coisas mesmo, assim, coletivamente, não só eu como professora, mas assim, eu acho que é legal esse espaço coletivo que se cria, onde as outras pessoas também falam, sabe? E sem medo, assim, ninguém. É um espaço de debate mesmo, né? De, Uhum. onde as pessoas podem apontar, ó, oh, acho que aqui ficou a mais, acho que essa, sabe, acho que essa palavra, enfim, um trabalho minucioso mesmo de aprendizado do olhar, eu acho, sabe? Então, acho que nesse sentido, por isso que é um trabalho que, assim, às vezes a gente faz cursos mais curtos, né? Mas é um trabalho mais, seria a longo prazo, assim, acho que seria bacana poder ter, enfim, grupos de escrita mais longos, assim, sabe? Para poder acompanhar mesmo, assim, o trabalho da pessoa que está Uhum. escrevendo, né? Então, eu acho que, assim, não é um trabalho de ensinar a escrever, como nas artes visuais também ninguém ensina outra pessoa a ser artista, né? Mas você Uhum. pode trazer referências, pode trazer uma discussão, né? Apontar questões Uhum. críticas do texto, e isso, ao longo do tempo, vai colaborando para aquela pessoa, porque ela tem que escrever, né? Ela que tem que sentar a bunda lá e pôr no papel, né? Uhum. Então, na verdade, é um trabalho paralelo à escrita da própria pessoa, né? Nesse sentido, Uhum. assim. E, e trazer propostas, né? Eu fui aluna da Noemi por bastante tempo, Noemi Jaffe, nem sei, acho que 4 anos, sei lá, 3, 4 anos, não sei exatamente.
Mas a Noemi, ela, enfim, foi muito interessante poder fazer as oficinas dela, né? Tinha um coletivo literário e trazer propostas, né? Assim, que estimulem também a produção, né? Às vezes é o que eu falei, assim, você lê um texto e aí você fica com vontade de escrever a partir dessa leitura, assim, sabe? Eu acho que isso ajuda também, essas estratégias de esses Estímulo, estímulos, né? sabe? Uhum, Uhum. Nesse, sim. nesse momento aí que a gente vive, enfim, do mundo, do Brasil e tal, como é que você vê esse lugar do poeta, né? Assim, a gente já viu muita gente falando nesses momentos, né? Que lugar é? O Brecht fala muito disso no meio da guerra, né? Esse lugar da poesia, do poeta, enfim. É, como é que você olha aí dentro dessa coisa toda que a gente, né? Essa situação, que lugar é esse que o poeta habita, assim, né? O que que ele é, traz? Como é que é a poesia? Como é que você vê isso, assim? Lendo também, né? Enfim, sendo também, enfim, Sim, consumindo foi uma palavra horrível, mas enfim, sim. fruindo, digamos que é melhor, a Uhum, poesia e ao mesmo tempo fazendo, olhando para o mundo com esse olhar que eu nem sempre escrevi poesia. Quando comecei, eu vi que nessa muda o seu jeito de olhar para as coisas, né? Até meio desesperador no primeiro momento, né? Ah, essa pedra, não sei o que, né? A gente lê Drummond é bonito, mas quando o seu olhar passa a ver o mundo dessa forma, é até um pouco estranho, né? Que lugar é sim, esse, um pouco do poeta aí no meio desse mundo aí, desse momento que a gente está passando? sim. É, eu acho que assim, num primeiro momento, passa por uma, sei lá, por um algo que pareceria não essencial, né? Sei lá, não entra nas necessidades imediatas, né? Sei lá, comer, ter dinheiro, sei lá, ter saúde, enfim, seriam as questões iniciais, né? Mas eu acredito que, enfim, tem o texto do Antônio Cândido, né, que ele fala da questão da literatura, e eu acho também, eu concordo que é uma necessidade, é, é uma necessidade primeira, né? Todos os povos têm, se você for ver a origem enfim, todas as civilizações, na origem delas, existe a fabulação, né? Criação de mito, de canção, enfim, esse aspecto da criação do humano, ele é um aspecto essencial, né? Então, embora não pareça, né? Enfim, você precisa estar saudável, sei lá, conseguir uma vaga no hospital para se curar, se você ficar doente. Mas ao mesmo tempo, se você está dentro de casa, o que que você está fazendo? O que que você está fazendo trancado em casa? Você está vendo um filme, né? Você está ouvindo uma música, você está lendo um livro, você está consumindo isso, né? Quero ver você ficar num espaço fechado sem nada, sem nada. Fica sem nada para ver, né? Quão enlouquecedor isso é. Então, eu acho que é essencial, embora não pareça no primeiro momento, Uhum. assim. Acho que você privar, sei lá, uma pessoa de consumir esse tipo de matéria, né, de produção humana, eu acho que pode ser tão violento quanto, sei lá, privar alguém de saúde, sei lá, de comida, é muito grave, né? Você vê, sei lá, por exemplo, o que está acontecendo agora com os povos indígenas, né? Sei lá, os Yanomamis, eles foram lá no hospital e aí acabou morrendo um exemplo, né? Dois bebês Yanomami e eles sumiram. Primeiro que é um absurdo, sumiram com os corpos dos bebês. Mas dentro da cultura Yanomami, eles não são enterrados. Eles não são enterrados. Tem toda uma ritualística própria, eles cremam, enfim, eu não sei os detalhes, mas assim, você privar eles da cultura. Travou. Estava indo sem travar, sei lá. Volta. Deu uma travada aqui, né? Oi? Deu uma travadinha, né? Uhum. Não sei se deu É, para ouvir. não, você estava falando dos Yanomami, né? Que é essa questão de privá-los da sua própria cultura e daí travou. Não, era um pouco isso, na verdade, assim, que eu acho que literatura, poesia, arte entra um pouco nisso, assim, né? Você privar alguém de ter acesso a isso, ou de poder produzir subjetividade de alguma forma, é uma violência, né?
Então, eu acho que é um aspecto essencial para a sobrevivência mental, né? A gente às vezes acha que o aspecto mental é menor, né, do que a questão física, né? Mas eu acho que não, né? São duas coisas. Então, sei lá, nesse sentido, eu acho que, sei lá, falar do poeta, mas do artista em geral, da pessoa que produz música, produz conteúdo, né, de arte, eu acho que é tão essencial quanto, né? Uhum. A Isilda falou como viver sem poesia, Isilda Bichara, que é escritora, e a Ana Maria Marcelino disse que a poesia alimenta a alma. É um pouco isso mesmo. Você tem essas Sim, duas áreas aí que você atua, tem a questão das artes plásticas, né? E tem a questão dos livros que também são ilustrados, né? Como é que você vê essa conversa entre as artes plásticas e a poesia, a questão da ilustração, que são coisas diferentes, né? Enfim, o trabalho de artes plásticas, não necessariamente de ilustração, mas você conversa um pouco essas duas áreas suas. Queria que você falasse um pouco da questão da ilustração, da diferença também para o trabalho que conjuga a escrita com as artes plásticas, né? São duas coisas um pouco diferentes também. na verdade, assim, agora, nesse momento, já faz um tempo, assim, eu não tô me dedicando muito à produção, das Uhum. artes visuais, né? E, mas eu não entendi direito a pergunta em relação à ilustração. É porque eu não faço ilustração. Eu sei. Eu queria que você É. falasse porque quando a gente fala, né, de artes plásticas de escrita, normalmente as pessoas pensam em ilustração. Queria que Ah, você tá. comentasse um pouco essa Ah, conversa da sim, escrita com sim, as artes plásticas, que se dá, sim. muitas vezes as pessoas pensam mais diretamente na Ah, questão da ilustração. Até uhum, quando você uhum. começou a falar, você falou, eu comecei a me interessar, né, quer dizer, pela escrita nas artes plásticas, pelas Uhum. letras e Ah, tal. Queria que sim, você falasse um pouco dessa diferença e dessa conversa, né? sim, Entre as artes visuais e esse. sim. É, bom, bem interessante. Até recentemente, no mestrado, a gente estava estudando um pouquinho sobre Butô, né? A gente estava estudando, pesquisando um pouquinho o caso Ono e Você tal. estuda o quê? O que você estuda no mestrado? É literatura e crítica literária, lá na PUC. Uhum. E aí acabei vendo alguns vídeos, né? E tem um dos vídeos do Tadashi Endo falando sobre Butô, ele fala um pouco sobre o caso Ono. E ele fala sobre esse espaço intersticial entre as coisas. Ele fala sobre a ideia dos vazios, que é muito presente na cultura oriental, né? Grandes vazios, espaços em branco e tal. E, e eu acredito que, assim, quando a gente pensa, por exemplo, num livro ilustrado, ou pensar a relação entre imagem e palavra, eu acho que é bem importante considerar esse espaço entre as coisas, né? O espaço entre a palavra e a imagem como um espaço de significado, né? A ideia das margens, esse espaço que tem muito a ver com a questão da montagem também, né? Então, uma imagem justaposta a outra, se você escolhe X ou Y imagem, o que se segue é como se fosse um terceiro elemento, na verdade, né? Então, essa criação que é por justaposição ou contraposição em alguns sentidos, né? Então, gerar novos significados também a partir dessa junção, que eu acho que tem tudo a ver com poesia, na verdade, né? Uma palavra que você põe na frente da outra, ou aonde você quebra o verso. Às vezes, dependendo de onde você quebra o verso, você cria uma oposição, né? Se você, sei lá, quebrar depois de um não, enfim, você pode criar esse tipo de situação dentro do poema também, né? E tem a ver com isso, assim, como você. E tem a ver com organização, né? Como você organiza os elementos no espaço. Então, eu acho que pensar essas relações, eu acho que tem a ver com isso também, né? Eu acho Eu acho que arte tem a ver com uma abertura nesse sentido, né? Nenhum trabalho de arte te dá uma resposta para nada, né? Te dá uma coisa mastigada, assim, né? Não, isso é isso. Esse quadro quis dizer isso. Esse poema está querendo. Não quer dizer nada, nem o cara que escreveu sabe. Ele está
experimentando, né? Propondo. Ele não sabe, ele tá abrindo uma ideia, na verdade, né? Uhum. Então, eu acho que, por isso que eu acho que é abrir, né? Abrir para os Uhum. significados, assim. Então, acho que nesse sentido que eu acho que essa relação imagem-palavra deve ser pensada, né? Não, uma coisa não tem que estar subjugada à outra, né? A imagem tem que Uhum. ilustrar o texto não tem que explicar a imagem. Uhum. Eles vão É conversar. isso, é uma fricção, assim, né? Você joga ali e vê o que acontece com aquilo, né? O Liu do Santiago, é isso? Deixa eu ver aqui. Qual o nome? Liu de Santiago. Esses nomes que O coloca aqui. Leon, o Leon. Leon, Ah, tá, o Leon. tá ruim aqui. Arrancar, ele escreveu uma coisa. Não sei se minha mão tá meio. Não tô conseguindo voltar. A hora que eu conseguir voltar aqui, eu Tá. falo o que ele colocou. Ah, o Leon é super da imagem, da palavra. Quero ver o que ele tá Gente, falando aí. pois é, não tô conseguindo voltar aqui. Tá aqui, ó. Consegui. Ou arrancar o significado lógico dos elementos montados, ele tá dizendo. E a Cida falou que no Sumiê os traços são poesias visuais. Sim, sim, O que é sim. o Sumiê? Não conheço, você sabe? É aquele desenho japonês que é feito com nanquim, sabe? Aqueles Ah, é, bem simples, que é quase uma caligrafia, mas às vezes eles desenham, sei lá, a imagem do bambu, um animal, mas com poucos traços, que eu acho que tem a ver com isso, com esse espaço aberto, assim, são poucos traços que criam uma imagem, e como se parte daquele traço que falta, vamos dizer assim, um pouco fosse completado por quem vê, sabe? Eu acho que tem essa ideia de Gestalt também, de insinuar, né? Não demarcar. Não que um trabalho também mais assertivo também não possa ser possível. Eu acho que também tem coisa boa que é feita, enfim, que é mais assertiva. Mas eu acho que eu tendo a ir mais, sei lá, gostar mais, achar mais interessante quando vai mais nesse abre mais. sentido. Mas Uhum. enfim. O Leon falou pode ser XD, que eu também não sei se não entendi. E a E, Cláudia falou que adora sumir. que É, legal. eu queria que você Leon, falasse um pouquinho. Fala. não, eu ia falar pro Leon mandar, porque eu acho que eu também não consegui ler o que ele tinha mandado. E enfim, ele tem uma contribuição bem interessante com essa questão da imagem. Queria ver o que ele ia falar, mas acho que ele pode Eu te falar depois. falei, eu te falei, o anterior, do Sumier, aquilo que eu te falei antes é o do Leon. Ah, Ele disse que é. E hoje, não sei o que está acontecendo na hora que. Tá aqui, ó, consegui. Ou arrancar o significado lógico dos elementos montados. é, Escolheu verdade, verdade. Verdade, arrancar o o significado significado. lógico dos elementos Sim. montados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. A gente pensa em montagem, normalmente, quando a gente fala de cinema, né? E Uhum, você tá, desde o começo, você fala muito dessa questão da montagem na poesia, que eu achei bem sim. interessante, né? Você falou essa coisa de você pôr as palavras uma perto da outra, a hora que você quebra uma coisa, você cria. Deu outra. Você cria um outro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da montagem na poesia, coisa que normalmente a gente não associa à poesia, né? Uhum. O Instagram me deixa louca quando você vai pôr as coisas que ele quebra diferente, né? E você tem que ficar ajustando, é super difícil para poesia no Instagram. Mas queria que você explicasse não, mas comentasse um pouco mais essa questão da montagem aí quando a gente pensa em poesia. Eu acho que dá para ser pensado em vários âmbitos, né? Desde você pensar isso acontecendo numa situação mais micro, que é dentro de um verso, uma palavra seguida da outra, essa fricção mesmo de uma palavra seguida da outra, o que isso produz como efeito, como significado, como poema. Isso é de uma estrofe para outra, ou às vezes isso pode ser pensado também dentro de um livro, né? Um poema depois do outro também, né? Então, por isso que tem vários níveis de organização, né? Então, quando você vai montar um livro também, a sequência dos poemas também é importante, né? Então, eu acho que a montagem ela acontece nesse sentido, né?
como que você organiza isso, né? Porque muda, né? Dependendo de como você coloca, isso altera a percepção do sentido, né? Então, eu acho que tem a ver nesse sentido, assim, de que essa organização dos elementos, ela pode produzir diferentes efeitos dependendo de como ela for feita, né? Mas isso desde enfim, palavra a palavra, verso a verso, estrofe, eu acho que isso acontece em vários níveis, assim. E acho que é exatamente a montagem, na verdade, né? Eu acho que isso a gente talvez também possa chamar de montagem Nesse sentido, nesse muda. sentido. Tá É, dizendo que o princípio da montagem acaba sendo o mesmo ou próximo do aplicado ao cinema, né? Que dependendo do que sim, você for, é como uma organização que produz um sentido específico, né? sim, exatamente isso. Uhum. Tanto, e aí, como você está falando, tanto da palavra, às vezes até da letra ali, né? Para a palavra, para a Sim, estrofe, e quanto para a poesia e poesia, né? Uma atrás da outra, né? Que muda toda, sim, digamos, a narrativa, né? Porque um livro de poesia também tem a sua narrativa, né? Tanto dentro do poema como na narrativa sim, geral. Isso é isso que ela está dizendo sim, também. sim. Que acaba tendo Uhum. uma narrativa, né? A gente às vezes acha que narrativa vai ser só aquilo que vai ter, sei lá, num romance e tal, num filme, mas a própria poesia, ela vai constituir uma narrativa, né? Dentro de um livro também. Sim. Existem poemas que são mais claramente, né, que tem essa narratividade mais evidente, né, que você vê que tem quase uma historinha, vamos dizer assim. E tem outros Uhum. que são um pouco mais insinuados também, né? Mas eu acho que dá para pensar uma sequência, né? Sei lá, pensar dentro do poema ou então pensar um livro inteiro. Eu acho que existe uma lógica interna, né? Uma coerência tanto do próprio poema em si quanto do livro mesmo, né? Então, como você termina, né? Como terminar um poema, como terminar um livro, Grande questão. né? Sem fechar, Abandona. né? É, sem amarrar, né? Não é, a ideia não é amarrar o sentido. Não é também deixar no limbo, mas, enfim, como que a coisa se costura, né? Dentro daquela lógica que foi criada. Eu acho que às vezes, sei lá, eu acho que às vezes literatura é mais matemática do que outra coisa, sabe? Tipo uma lógica interna mesmo, assim. A gente, cada, né, sei lá, cada autor propõe, né? Você tem que é, amarrar uma proposta, né? Uma coerência interna, uma lógica interna, assim, dentro daquilo a que você se propõe a fazer. Enfim. Bacana, a gente está chegando no finalzinho aqui, temos 6 minutos. Eu queria que você falasse, enfim, não sei se você tem alguma coisa para indicar para as pessoas lerem, para saber um pouco mais sobre a dinâmica da poesia, algum tipo de bibliografia, ou filme, ou enfim, imagem, sobre essa questão da poesia, da imagem poética, e também para as pessoas como é que Uhum. elas encontram seus livros e tal. Bom, sobre imagem poética, não sei, assim, eu penso, assim, de pronto, eu pensei no Otávio Paz. Tem aquele livro que eu acho que ele é meio importante, né? O Aqui e a Lira. Ele fala bastante sobre essa questão da imagem poética. Acho que o Paul Valéry também tem aquele livro Variedades, que eu acho que fala bastante sobre isso. Enfim, acho que ler poesia mesmo, eu acho que também, eu acho que vai clareando um pouco essa ideia de como que a palavra pode ser imagem, né? De como tem pessoas que, enfim, conseguem fazer isso com habilidade, né? Enfim, tem, sei lá, grandes poetas. A gente estava falando há pouco, né, da Wisława. Eu acho que ela é uma dessas, né, que cria, assim, imagem de forma impressionante, assim, né? Enfim, e não fecha as imagens também. Então, eu acho que O nesse Lyon está sentido, pedindo para você indicar alguns poetas. poeta, O Lyon. putz, Leon, vamos ver. Aqui no Brasil, vamos pensar o que está sendo feito. Ai, tem tanta coisa, gente.
Uhum. É, deixa eu pensar. Ai, não sei, Tudo bem. tem Você muita falou. gente, tem muito, sei lá, vou pensar agora, sei lá, Natasha Félix, que é uma poeta jovem que está produzindo. É, deixa eu pensar. Aqui o Nome tão Reuben, completo. a Júlia Hansen. Ah, tem tanta gente, tem muita gente fazendo coisa agora, assim. Uhum. Eu diria para pesquisar, assim, essas editoras, né? Sei lá, Macondo, a Luna Park, é, a Sete Letras, sei lá, essas editoras que produzem poesia contemporânea, eu acho que, meu, dá uma olhada no catálogo, tem muita coisa incrível sendo feita agora. Uhum. Enfim, a Garupa Edições, tem tanta editora legal fazendo coisas que eu acho que é muito difícil até de pensar agora o que está sendo feito, mas Uhum. tem muita coisa. Bom, você falou também do Haroldo de Campos, você falou do Manuel de Barros, enfim, né? Não são de agora, mas são de sempre, né? É, A sim, Patrícia Barbosa falou aqui, ela indica a Filipa Leal, que é poeta do Porto, que é contemporânea legal, agora, e sim. a Débora Antunes falou Lívia, não sei qual Lívia, mas enfim. A Filipa Leal É, é muito boa. É, tem as portuguesas também, incríveis. A Adília Lopes. Enfim, tem essas mais uhum, canônicas, né? A Sofia de Mello, tem, mas tem mais uhum. jovens, né? A Raquel Guerra, tem. Ai, tem tanta, deixa eu. Eu devia ter feito uma Tudo lista bem, aqui do não se possível. aflige. Mas tem muita Não se gente. É, bacana. E para achar seus livros, enfim, as pessoas que elas fazem, tá em qual editora, né? Tem também, sei lá, blog. Blog é ótimo, né? Essa altura do campeonato. O Leon falou Natasha Félix, Julia Hansen, Filipa Leal, editora Sete Letras, Garupa, valeu. Deu bastante indicação, como o Leon Beleza. resumiu. É, Como é que é, para tanto seus livros quanto a sua poesia também em lugares, sei lá, digitais e tal? tem o último livro que eu publiquei, foi pela Sete Letras, né? Chama Coração de Boi. E acho que pelo site das Sete Letras mesmo. Tem, antes desse eu publiquei o Chá de Jasmim pela Patuá. E tem alguns poemas publicados em site, né? Essas revistas de literatura, assim, online. Uhum, Mas eu acho que isso daí, acho que é bem fácil, assim, de achar, assim, tipo, dar um Google, sei lá, acho que tem na Cult, tem na Mala uhum, Imagens, tem esses sites, assim. Mas eu acho que, assim, o livro mesmo, o último que eu publiquei foi esse das Sete Letras, uhum. que chama Coração de Bacana. Boi. A Patrícia falou muito bom conhecer um pouco do teu trabalho. Ana, parabéns. A Dayana foi Chá de Obrigada. Jasmim, vários coraçõezinhos. Um livro, muitos dois, né? Chá de Jasmim é muito lindo mesmo. Obrigada, viu, Ana, Obrigada. por você ter vindo aqui com filho pequeno, né? Que é sempre mais difícil ter esse Sim. tempo. Obrigada por você ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, que eu gosto muito. Obrigada a todo mundo que veio. E amanhã eu vou estar aqui de novo. Olha lá, e a Emiliana Duarte, coração de boi, vários coraçõezinhos também. E a Isilda falou parabéns. Obrigada. Valeu. Obrigada, Obrigada Paula. por ter Obrigada pela vindo. escuta. Imagina. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã estamos aqui de novo às 11 da manhã para continuar conversando sobre linguagem, o momento que vivemos. Fofo, um beijo Valeu, doce. gente. Obrigada a vocês. Valeu, Tchau, gente. Tchau. tchau.